Boa tarde, galerinha. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro das novidades do canal, ok? Galera, o vídeo de hoje é a respeito de lixamento, né? Espelhamento, que é você deixar aquele polido até brilhante, dá até para pentear o cabelo nele, e o acetinado, tá ok? Essas dicas de hoje vão ser para aquela pessoa que não tem o recurso da lixa de cinta Scotch-Brite, tá? Ou alguma outra lixa de alto rendimento. Então vai ser um passo a passo bem elaborado, de maneira que você vai, se você pegar todas as partes da explicação e aplicar elas, você vai conseguir aí no final um resultado excelente de espelhamento, polimento ou até mesmo de acetinado, tá, galera? De vez em quando vai ter um galo cantando aí, vocês não reparam não? Não é o meu, é o galo do vizinho, mas não tem problema não. Vamos explicar aqui o passo a passo, tá bom? Lembrando que também esse daqui vai ser aquele tipo de vídeo que você vai ter que prestar bastante atenção nele, né? Não vai ter nada mostrado aqui na prática, mas sim de uma maneira teórica, explicativa, que eu sempre tenho aplicado aqui na prática e tem dado muito certo para mim, tá bom? Então vamos falar a respeito. Galera, todo lixamento começa de fato no desbaste, tá bom? Quando você faz o desbaste da sua faca, seja numa esmerilhadeira, seja numa lixadeira de cinta, você já produz um pré-lixamento, tá? E a maneira que você faz esse desbaste vai refletir muito no trabalho que você vai ter logo após o desbaste, tá? Por isso eu uso uma escala de lixas quando eu faço o desbaste aqui na lixadeira de cinta, tá? Para poder fazer depois o lixamento manual. A escala de lixas que eu utilizo é a seguinte: faço 70% do desbaste na lixa grão 36, a lixa grão cerâmico, depois faço mais 20% do desbaste na lixa grão 50, tá bom? Também grão cerâmico, e logo em seguida concluo os últimos 10% do desbaste na lixa grão 80, também cerâmico. Por que essa escala? Porque se eu for fazer todo o processo de desbaste na lixa grão 36, aquela lixa vai me promover riscos tão profundos na faca que depois vai ser muito complicado de eu retirar aqueles riscos através de um processo de lixamento manual, tá? Então, o processo de lixamento aí é 36, 50 para remover os riscos da lixa 36 e 80 para remover os riscos da lixa grão 50, tá bom? A partir daí a coisa fica um pouco mais fácil. Bem, chegando nessa etapa, caso você queira, você pode até proceder à têmpera, né? Depois de ter feito todas as correções e tudo mais ali no processo de desbaste, talvez com alguma lima e tudo mais, você já pode proceder à têmpera. Só que eu não acho adequado você proceder à têmpera de uma maneira tão rápida logo após o desbaste. Por quê? Porque você pode melhorar um pouco mais o aspecto, o lixamento da sua faca, a superfície do aço, de maneira que vá facilitar para você o lixamento no futuro, tá? E a dica que eu dou para vocês é a seguinte: só dar um pause aqui para pegar uma faca e explicar para vocês. Quando você faz o lixamento na lixadeira de cinta, ou desbaste, perdão, você normalmente deixa a faca nessa posição. A lixa vai correr de cima para baixo, deixando vários riscos, né, de cima para baixo. Ou seja, os riscos vão ficar na vertical enquanto a faca está deitada, tá ok? Bem, tendo em vista isso, você tendo feito aí o desbaste até a lixa grão 80, a partir dali você já vai ter que lixar a sua faca de maneira manual, colocando ela de maneira que ela fique reta assim, e você possa fazer esse movimento aqui, ó, para lá e para cá, fazendo o lixamento. Aconselho vocês, a partir daí, iniciarem na lixa grão 80, ó, na lixa manual, grão 80, lixa para ferro. E enquanto vocês verem riscos da lixadeira de cinta na sua faca, não parem de fazer o lixamento, tá bom? Façam o lixamento até sumir todos aqueles riscos, né, que ficam assim na vertical enquanto a faca está deitada. Até quando você olhar a superfície da faca, você tiver removido todo aquele risco na lixa grão 80. A partir daí, você vai pular de nível. Você pode ir para a lixa 100, mas acredito que seja interessante você ir direto para 120, tá bom? Já vai pular uma etapa aí, e a diferença entre uma e outra é muito pouca. Então, a partir dali, você já pode pular para uma lixa 120 e fazer o lixamento manual até você remover todos os riscos visíveis que a lixa grão 80 deixou,
tá? E se você quiser fazer aí um trabalho de pré-lixamento antes da têmpera ainda mais ousado, vai até a 150, tirando todos os riscos que a lixa 120 deixou, tá bom? Eu acho que até a 120 está de bom tamanho. Depois, se for o caso, você consegue, a partir das 120 pós-têmpera, fazer um bom trabalho de lixamento também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vou explicar aqui. Não é interessante avançar para além da lixa 120 ou 150, porque se por acaso a sua faca vier a empenar no processo de têmpera, você vai ter que utilizar aquela técnica do martelinho. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, o martelinho ele deixa alguns furos, tá vendo? Nada muito pesado, mas fica alguma coisa. E para você remover isso depois em lixas de granatura 180, 220 é muito complicado, tá? Mas se você lixar até a 120, suponhamos, na lixa manual antes da têmpera, depois da têmpera e depois do revenimento, depois de você talvez desempenar a sua faca, você consegue remover muito mais fácil aqueles furos ali, refazendo o processo de lixamento, talvez aí numa lixa 120, na mesma que você usou por último, tá bom? Agora, se você tiver deixado numa lixa 150, talvez seja um pouquinho mais difícil também, tá? Então, eu acredito que um bom meio termo aí seria a lixa 120 antes da têmpera, tá? Beleza. Procederam têmpera, revenimento, aí vocês vão passar para um outro estágio do lixamento. Deixa eu só ressaltar um ponto aqui. Por que é interessante você fazer esse lixamento até a 120 antes da têmpera? Porque antes da têmpera, o aço está bem mais macio do que depois que você faz a têmpera. Dessa maneira você consegue remover material com mais facilidade, reduzindo aí o gasto das lixas, tá bom? É basicamente isso. Depois desse processo de lixamento, e têmpera, você vai poder partir para um grão um pouco mais elevado, mas mais fino. Bem, galera, voltando à explicação, logo depois da têmpera e do revenimento, você vai ter que voltar no grão que você usou por último antes da têmpera, tá bom? Suponhamos, você parou no 120, vai no 120, é lógico que depois talvez de você ter feito aí um processo de desempenho da lâmina, retorna naquele grão, remove todas as imperfeições que tiverem ficado, oriundas talvez da têmpera ou do processo de desempenho, e só aí passem para a lixa seguinte, tá? Então aí vocês vão passar pelas seguintes lixas. Lixas grão 150, 180, 220, até 220, lixa com costado de pano, tá? Que é uma abrasão mais forte, eu acredito que vai ser mais interessante a lixa com costado de pano. Além de ser um processo mais limpo, menos desconfortável, vai trazer para vocês uma segurança, porque a lixa com costado de papel no grão dessa grossura se desfaz com muita facilidade. Eu não tive bons resultados com isso. Já com as lixas com costado de pano eu tive excelente resultado, excelente rendimento, tá bom? Lembrando que para cada lixa que você subir, você deve eliminar os riscos da lixa anterior que você utilizou, tá? Você não pode sossegar enquanto você, por exemplo, com a lixa grão 220, não conseguir remover os riscos da lixa grão 180, tá? Tem que remover, porque senão depois você consegue um resultado de polimento, de brilho. Entretanto, vão ficar aparentes aqueles riscos do processo de lixamento anterior, tá? E aí fica aquela coisa polida, bonita, mas cheia de risco e não fica agradável aos olhos, tá? Vocês podem ter notado aí que existem pessoas que fazem um processo de lixamento, de polimento tão perfeito, mas tão perfeito, que no final fica parecendo um vidro, um espelho, literalmente, de tão bem feito que fica o processo de lixamento. Feito todo esse processo aí até a 220, você tendo toda a certeza de que você eliminou todos os riscos de lixas anteriores, aí você vai passar para a lixa d'água, tá bom? E a gente vai passar pelos seguintes níveis de lixamento. O que eu aconselho? Lixa d'água grão 280, grão 320, grão 400, grão 500, grão 600, grão 1200, grão 1500, e se você quiser usar e fazer um lixamento ainda mais perfeito, lixa grão 2000, tá bom? Toda vez que você mudar de lixa, removeu todos os riscos da anterior,
Vamos repetir? Dá 280 para 320, dá 320 para 400, dá 400 para 500, dá 500 para 600, tendo toda a certeza de que você removeu os riscos das anteriores, toda vez que você pulou de grão, tá bom? Toda vez que você evoluiu de grão. Dá 600, você pode pular para 1.200, tá bom? Fazer um trabalho bem caprichado na 1.200, porque vai ter um espaço muito grande entre a 600 e a 1.200. Só que aí no aço é quase imperceptível, tá bom? Porque são grãos tão fininhos que se tiver algum risco, alguma coisa assim, a gente quase não percebe. Entretanto, é interessante caprichar bem na 1.200 para não restar dúvidas, tá bom? Tendo feito todo esse processo até 1.200, pula para 1.500, caprichando bem, e no final a lixa 2.000, tá bom? Tem gente que vai até 2.500, até 3.000, fica um trabalho assim fantástico, mas eu acho que já não é tão necessário mais, tá bom? Porque o trabalho... Tinha que chamar a atenção da cachorrinha aqui, que ela começou a latir aqui no meio do vídeo. É complicado de gravar vídeo, tem hora. Mas penso eu que até a 2.000 é um trabalho excelente, não precisa levar tanto até a lixa grão 3.000. É lógico que nada te impede também, pode fazer, vai ficar ainda mais bonito, tá? Só que eu acho que é um pouco desnecessário, já fica um bom espelhamento até na lixa grão 2.000, tá bom? Isso se você quiser fazer aquele trabalho de espelhamento, que é para a pessoa poder pentear o cabelo olhando na faca. Entretanto, quando você utiliza do aço carbono, como é que eu posso explicar para vocês? Esse polimento, esse espelhamento ali, ele não vai durar tanto tempo na mão do seu cliente, tá bom? Quando ele for usar, a faca vai começar a adquirir aquela pátina natural, né, um acinzentado, o que deixa a faca muito bonita, mas pode ser que ela não fique mais polida na mão do seu cliente, tá? Isso aí pode causar uma estranheza no seu cliente, então você tem que deixar ele ciente de que o aço carbono tem dessas nuances e ele vai ter que lidar com essa situação. Bem, falando aqui do trabalho de polimento, agora a gente vai falar a respeito do trabalho de acetinado, que eu acho que é muito, mas muito mais adequado para o trabalho de, como é que eu posso dizer para vocês, o trabalho de acabamento no aço carbono. Por quê? Porque ele é de excelente beleza, de grande beleza, ele fica bonito, fica chamativo e ao mesmo tempo a manutenção dele fica uma coisa muito simples de ser feita, tá bom? É o mesmo processo até a lixa 600, tá bom? Só que da lixa 600 em diante você já não vai usar mais, você vai voltar na lixa 400 fazendo passadas únicas, por exemplo, ó, tá aqui a faca, aí você vai alcançou o nível da lixa 600, você vai voltar na 400 passando em um único sentido, pegando cá em cima, na área que tiver lâmina depois do cabo e puxando para baixo e não retornando, lixando. Lixar só num sentido, várias vezes até acetinar, tá bom, galera? Vou pegar um outro material para mostrar para vocês ali. Depois que vocês fizerem todo o processo de lixamento em um único sentido na lixa 400, vocês podem pegar uma buchinha dessa daqui, ó. Essa daqui é um modelo de buchinha da marca Scotch-Brite. Vocês têm que ir no mercado e buscar exatamente essa. Por que essa, Hugo? Vou explicar para vocês. Existem variações de buchinhas e tudo mais que servem sim para fazer uma limpeza de utensílios domésticos e tudo mais, mas para isso que a gente está precisando fazer aqui, precisa ser esse padrão aqui por conta da qualidade do abrasivo, tá bom? Isso aqui, ó, essa parte aqui, essa esponja aqui, essa parte áspera, é um abrasivo, tá? E depois de terem feito o trabalho na lixa 400, vocês podem vir no mesmo sentido, utilizando essa lixazinha aqui, que vai acetinar, vai ficar uma coisa muito linda, tá? Vai ficar muito bonito. Existem outras variações. Existe a roxa, tá bom? Existe umas outras colorações lá, mas para isso que a gente quer é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês direitinho aqui, ó, a laranja, tá vendo? O abrasivo dela é mais macio. O da roxa é um abrasivo tão forte nas esponjas Scotch-Brite que remove até a pátina acinzentada que a gente costuma ver na faca de aço carbono, tá bom? Então, acredito que
até a lixa 400 e depois o uso dessa Scotch-Britezinha aqui, que é uma buchinha bem baratinha que você encontra no mercado, você vai conseguir um trabalho de acetinado aí muito bonito, muito diferenciado, para poder estar apresentando aí para os seus clientes. E eu acho que é muito mais adequado o acetinado na faca de aço carbono, porque a manutenção depois é mais fácil. O próprio cliente com uma buchinha dessa daqui, se for lavar, pode usar até o lado mais áspero aqui, que não vai agredir tanto a lâmina e vai conseguir limpar e vai conseguir dar aquela manutenção, deixando a faca sempre muito bonita, né? Muito pouco diferente daquilo que era quando você entregou para o seu cliente, tá bom? Então, já que o polimento tem desses poréns na faca de aço carbono, eu posso usar ou não? Pode. Isso é gosto do seu cliente. Se o cliente quiser, você atenda ele da melhor maneira possível. E agora você tem aí as dicas necessárias para fazer um polimento com a melhor performance possível, tá bom? Galera, o interessante seria que no futuro, quando vocês forem começar a trabalhar com aços inox ou esse tipo de material, a partir dali vocês pratiquem mais o polimento, porque fica muito bonito. E no aço inox vai preservar de uma maneira muito mais duradoura, tá bom? Mas, querendo ou não, aços a gente tem que pesar muito bem. Eu prefiro 10 vezes um aço carbono que oxide ou fique uma pátina natural do que um aço inox, tá? É questão de gosto. Porque os aços inox que a gente tem hoje acessíveis para cutelaria, para os iniciantes, não alcançam boa dureza, tá? Não tão boa quanto o aço, por exemplo, o 5160, que é o mais simples dos aços, embora seja um aço excelente, na cutelaria, tá? Não alcança tão boa dureza quanto o 5160. Para você conseguir durezas especiais no aço inox, tem que ser aço inox muito mais elaborado, por exemplo, o N690. E são aços inox que são bem mais caros de comprar, tá bom? Então eu acho interessante a gente trabalhar, inclusive na parte da cultura, a respeito do aço carbono, que é algo perfeitamente natural, uma faca oxidar, ter uma pátina, aquilo deixa ela bonita, deixa ela com aquele aspecto assim de utilizada, de faca que realmente tem uma lida ali, tem uma história, tá bom? Não que a de aço inox não vá ter, mas eu penso que isso aí fica bonito na faca, né? A faca ser demonstrada dessa maneira. Já o aço inox, para o colecionismo, então, é uma coisa muito interessante também, tá? Um acabamento polido, claro. Vale vocês pesarem aí cada uma das opções e verem qual o mercado que vocês precisam atender, tá bom? Qual a expectativa dos seus clientes com relação a isso, tá? Lembrando que para aço inox de boa qualidade para faca, o custo vai ser muito mais elevado, tá, galera? É isso, é o recado que eu tinha que dar para vocês, eu tinha para dar aqui para vocês hoje. Espero que tenham gostado, peço perdão pelo vídeo extenso, mas é feito com muito carinho para poder atender vocês aí de maneira que vocês possam melhorar o trabalho de acabamento nas facas de vocês. Grande abraço e fiquem com Deus!